Amém, irmão. Jesus é nosso Senhor. Então, irmão, nós estamos na mensagem 3 do alimento diário. O título do alimento diário é A Minha Graça Te Basta. E o título da mensagem é Eis que estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Irmão, gostaria de começar a ler nessa mensagem o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos. Diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmão, nesse versículo, somos advertidos a não pensar de nós mesmos além do que convém, e sim pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agindo assim, evitaremos muitos problemas na igreja, pois respeitaremos a função de cada membro, que cada membro desempenha no corpo de Cristo. Por outro lado, pensar de si mesmo aquém do que convém também não é adequado. Deus nos deu talento para podermos cumprir nosso ministério. Portanto, não menosprezamos o dom que Deus nos deu. Pelo contrário, ore a Deus, peça revelação sobre sua capacidade para servi-lo e cumpra plenamente o seu ministério. Não vamos pensar de nós mesmos além do que convém. Pelo contrário, vamos pensar com moderação, né? E para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, né? Não de nós mesmos, mas segundo a própria pessoa dele, de nós. Senhor Jesus. Vamos ver 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 3. Diz, porque decidi melhor. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, para cumprirmos essa missão maravilhosa, não nos podemos considerar autossuficientes. Paulo diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que esteve entre os coríntios. Isso não quer dizer que seu espírito estava fraco ou que ele estivesse sem energia, mas que não queria agir independente para fazer a vontade do Senhor. Portanto, aprendamos como o apóstolo Paulo a não depender de nós mesmos para fazer a obra de Deus. Reconheçamos que nossa suficiência vem de Deus. Também não podemos esquecer que o maravilhoso ministério que recebemos tem por finalidade cuidar do povo de Deus. Para isso, o Senhor precisa de pessoas adequadas. Então, que nós possamos, diante do Senhor, nos tornar adequados, né? E não confiar em nós mesmos, fazer a obra do Senhor, mas depender totalmente do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, irmão, precisamos realmente reconhecer a nossa dependência do Senhor. E 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, vamos ver o que diz. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 15 diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, graças ao Senhor, temos muitas oportunidades para dispensar esse cuidado às pessoas. Podemos orar pela necessidade das pessoas nas ruas, todos podem participar. Dessa maneira espalharemos o bom perfume de Cristo e escreveremos em uma carta viva no coração das pessoas, não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo. Essa é a missão que o Senhor nos comissionou a servir. Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar as oportunidades, né? Orar pela necessidade das pessoas, né? Participar, né?
do serviço da igreja, com o objetivo, né, de levar a cada um de nós ter o Espírito de Jesus em nós ativo. Senhor Jesus. Vamos ler, irmão, Mateus 7,13. Mateus 7,13, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, se nós pudéssemos escolher, sempre optava por uma porta ampla ou por um caminho espaçoso. Não é verdade, irmãos? No entanto, a palavra de Deus nos mostra que esse caminho conduz à perdição. Não para a perdição eterna, ao lago de fogo, mas a perda de nosso galardão, que é reinar com Cristo. Irmão, na porta larga e no caminho espaçoso, é a sua vontade que prevalece. Neles você tem a liberdade de fazer o que deseja, de estabelecer suas prioridades e de ir aonde bem entende. Tudo isso sem consultar o Senhor. É ser livre para falar o que quiser, o que muitas vezes causa sérios conflitos entre os irmãos, prejudicando a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, se quisermos reinar com o Senhor, nossa vontade não pode prevalecer, não pode triunfar, irmãos, mas sim a vontade de Deus. Essa é a porta estreita e o caminho apertado. Queremos fazer algo, mas nos submetemos ao Espírito Santo quando Ele disser não. E então obedeceremos, pois somos constrangidos com o amor de Cristo. Esse amor limita a nossa liberdade. Então, nós, para fazer a vontade do Senhor, não podemos fazer segundo o nosso querer. Também não podemos fazer tudo, nós precisamos estar limitados à vontade do Senhor. Depender totalmente do Senhor. E o versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, esse versículo não se refere à vida eterna. Todos os cristãos genuínos já têm a vida eterna e estarão na Nova Jerusalém, na eternidade futura. Sendo assim, esse versículo deve ser compreendido no contexto do reino dos céus e o que significa que ele diz respeito a reinar com Cristo na era vindoura. Irmãos, se hoje optamos por uma vida sem a restrição do Espírito Santo, isto é, se escolhermos a porta larga e o caminho espaçoso, perderemos o galardão. Porém, se escolhermos a porta estreita e o caminho apertado, ganharemos a vida. Que o Senhor nos dê graça para fazer a escolha certa, pois a graça nos adverte, pois a palavra nos adverte que são poucos os que acertam com ela. Portanto, empenhamos-nos em viver diante do Senhor, engajados, focados, compromissados com a sua vinda. Certamente passaremos por privações, mas são as tribulações que produzem a experiência de vida. Dessa maneira, o Espírito poderá trabalhar em nós para repartirmos, rapidamente tornar-nos ministros da nova aliança que Deus almeja. Esse é o caminho que nos conduz ao reino. Senhor Jesus. Vamos ler Lucas 3, versículo 23. Lucas 3, versículo 23. Diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Então, o ministério de Nova Aliança iniciou-se com o Senhor Jesus. Em seguida, ele escolheu 12 discípulos.
o que revela que esse ministério não é de uma só pessoa. Então, o ministério não é só de uma pessoa, é de todos aqueles que recebeu a vida de Deus. Deus deu para nós, cada um de nós, um talento. O mínimo que Deus deu foi um talento. Mas nós precisamos exercitar esse talento para que estamos tendo um ministério. Esse ministério é com um fim, é para edificar o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Vamos ver Atos, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Senhor Jesus. Então, durante 3 anos e meio, Jesus apareceu aos 12 discípulos, preparando-os para o ministério neotestamentário. Ele morreu, ressuscitou e depois disso permaneceu com os discípulos por 40 dias, treinando-os a desfrutar da sua presença invisível e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Nesse período, Jesus ensinou-os a viver e a andar no Espírito e a experimentar sua presença invisível. Então, graças a Deus, né? Hoje nós temos um Deus invisível que habita em nós. Nós não vemos, mas nós cremos, né? E esse Deus, ele hoje é Espírito. Esse Espírito habita em cada um de nós e nos guia a cada dia, irmão. Que nós possamos, né? Viver no Espírito. Senhor Jesus. E Atos capítulo 2, versículo 1 a 11. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e passaram a falar com outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como os proselitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Senhor Jesus.
Então, após a ascensão, os discípulos oravam por 10 dias em Jerusalém, unanimemente, arrependendo-se de seus pecados e seus erros e esvaziando. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, cheio do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Judeus de todas as nações ouviram perplexos os apóstolos falando em sua língua materna. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja em Jerusalém cresceu rapidamente. Então, graças a Deus. Vamos ver Atos 22 e 21. Senhor Jesus. Melhor, Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Agora Atos 11, do 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Atos 11, 1 ao 3. Senhor Jesus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dois irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, arguiram dizendo: entraste em casa dos homens incircuncisos e comeste com ele? Versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Esteu se espalhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Atos 22, 21. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atos 22, 21. Isso. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, o plano de Deus não era que esse ministério permanecesse apenas em Jerusalém, mas deveria ser propagado até os confins da terra. O apóstolo começaram em Jerusalém, e Deus levou Paulo para levar o ministério aos gentios. É importante registrar que o ministério dos apóstolos e de Paulo era o mesmo. Você precisa cumprir sua missão. Deus habilitou para ser um ministro de nova aliança. Contudo, se você não cumpri-los, Deus levantará outro em seu lugar. Hoje não há desculpa. No viver da igreja, todos podemos funcionar com alegria, entusiasmo, excelência, pois praticamos a inclusão. Portanto, não perca tempo, mas desempenhe o seu ministério. Paulo cumpriu sua incumbência, levando o ministério até os gentios, em diversas regiões, produzindo muitos ministros. A Bíblia cita como companheiros de Paulo Silas, Timóteo, Tito, Aquila e Priscila, Estéfanas, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Trofimos, Onésipo, Filemon, Onésimo e entre outros. Irmão, nesse contexto, cabe a cada um de nós perguntar: quem está atrelado a nós hoje? Nós servimos sozinhos ou tem um grupo de irmãos com quem servimos? A quem estamos aperfeiçoando?
Amados, enquanto exercemos nosso ministério, precisamos desempenhar a função de mentor dos outros irmãos e irmãs que estejam à nossa volta, com o fim de produzir cada vez mais ministros. Esse é o sonho de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver Filipenses capítulo 3, versículo 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. 12 a 14. Senhor Jesus. Diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, talvez você pense que sua condição não é adequada para um líder. Paulo reconheceu que não havia obtido a perfeição, mas ele também diz que prosseguia para conquistar aquilo a que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, certamente ainda há muitos em nós a ser aperfeiçoados. Todavia não fiquemos desanimados olhando para a nossa condição. Prosseguiremos juntos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós não temos ainda a perfeição, realmente nós não somos perfeitos. Perfeito é só o Senhor, mas não podemos desanimar. Temos que prosseguir firme, né? Confiando no Senhor e permitindo que Ele em nós faça a sua perfeição e que nós possamos realmente prosseguir para o prêmio da nossa soberana vocação, que é reinar com Cristo. Senhor Jesus, Efésios 4, versículo 11 ao 12. Efésios 4, versículo 11 ao 12. Ó Senhor Jesus, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse versículo, vemos que há irmãos com funções de evangelista, pastores, mestres. Tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo dizer que apenas os pastores, pregadores e mestres fazem a obra do ministério é um conceito errôneo. A função dessa pessoa é aperfeiçoar o povo de Deus para que esse execute a obra do ministério. Portanto, os santos, juntamente com os pregadores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, edificam o corpo de Cristo e faz a obra do ministério. Então, que todos nós possamos edificar o corpo de Cristo, né? Fazer a obra do ministério. Isso não é incumbência só dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, mas é de todos nós. Eles nos aperfeiçoam para que nós juntos façamos a obra, né, da edificação do corpo de Cristo. Que os dons de Deus em nós possam se tornar ministério para a edificação do corpo de Cristo. E Romanos 12, versículo 4 ao 6. Romanos 12, 4 ao 6 diz: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quantos muitos
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Na igreja há diversidade de dons, não somos todos iguais, nem desempenhamos a mesma função. É como nosso corpo, em que os dedos são incumbidos da função tátil, ou seja, de tocar nas coisas, né? Ao passo que ao nariz cabe o olfato. Assim cada um de nós possui dons. Todavia, mesmo em face de toda essa diversidade, não há conflitos e separação entre nós, pois temos o mesmo Espírito. Quanto mais exercitamos o nosso dom, mais a graça nos é acrescentada. E quanto mais graça, mais dom se desenvolve, até se tornar um ministério. Então, irmãos, que nós possamos, né, exercitar os nossos dons, né, para que se torne um ministério. Quanto mais nós estamos no nosso dom, mais ganhamos graça. Quanto mais graça, mais dons. E os dons se tornam ministério. E os ministérios é para aperfeiçoar, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Senhor Jesus, vamos ver 1 Coríntios 12, versículo 6, 5 ao 6. 1 Coríntios 12, capítulo 12, 5 ao 6. Fala assim: e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, amados irmãos, Deus quer realizar sua obra, cujos resultados são as realizações. Ele deseja salvar as pessoas do lago de fogo por meio do Evangelho da Graça, trazendo-as à igreja a fim de serem aperfeiçoadas. Dessa forma, elas lhes serão úteis. Por essa razão, é fundamental identificarmos nosso dom e desenvolvermos para convertê-lo em ministério e, consequentemente, em realizações. Essa é a obra de um ministro da Nova Aliança. Então, é que nós possamos, né, exercitar nosso dom. Cada um de nós tem um dom. O mínimo que Deus nos deu é um dom. E esse dom, alguns têm mais de um dom, tem 2, 3 dons, outros mais dons, mas o mínimo que nós temos é um dom. E nós precisamos exercitar esse dom para que ele se torne ministério, né? Para que haja edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E não, como ministério da Nova Aliança, é você que serve ao Senhor. Logo, você precisa ser espiritual. O serviço na casa de Deus é exercido por meio de pessoas espirituais. Do contrário, poderemos contratar um incrédulo para executar todas as coisas e talvez ele as fizesse até melhor do que nós. Mas o serviço é espiritual. Assim como também o ministério é espiritual. Por essa razão que os ministros precisam estar no Espírito. Então, para fazer a obra do Senhor, não é por meio da carne, não é por uma pessoa incrédula, mas é pelo meio de nós estarmos no Espírito. A obra do Senhor, o serviço do Senhor é espiritual. O ministério também é espiritual. Por isso, nós, como ministros do Senhor, precisamos estar no Espírito para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Somente no Espírito façamos a vontade do Senhor. Senhor Jesus. E o versículo, ainda desse capítulo 12, 1 Coríntios, 2 e 3 diz: sabeis que outrora, quando eras
gentil, deixáveis conduzir-vos ao ídolo mudo, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Senhor Jesus. Então, é primordial, antes de reconhecer a nossa incapacidade, nossa necessidade e dependência do Senhor, invocarmos o seu nome. Invocar o nome do Senhor é chamá-lo, assim como uma criança chama a mãe e o pai, porque precisa de ajuda e sente necessidade da presença deles. Invocar o nome do Senhor, porque reconhecemos que precisamos dele. Portanto, invocar, irmão, é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Reconhecer que precisamos dele e que sem ele nada podemos fazer. Se quisermos ser ministros da nova aliança, precisamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, invocar o nome do Senhor para nós, para não realizarmos sua obra de maneira independente. Lembremos que um ministro da nova aliança não executa o que deseja, mas aquilo que está no coração de Deus. E quando clamamos o nome do Senhor, Ele nos revela a sua vontade. Então, que nós possamos invocar o nome do Senhor, né? Invocar para que nós não possamos fazer a obra do Senhor independente do Senhor. Precisamos depender do Senhor para executar a sua obra, né? E quanto mais nós clamamos ao Senhor, quanto mais nós invocamos o nome do Senhor, mas Ele revela a sua vontade. E assim nós podemos, no Espírito, fazer a vontade de Deus, servi-lo segundo a vontade dEle. E Atos, vamos ver Atos 16, versículos 6 e 7. Atos 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, desfrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito do Senhor Jesus não o permitiu. Então, esse versículo mostra que Paulo e Silas tinham uma programação. Ele desejava pregar o Evangelho em determinada região, mas o Espírito os impediu. Paulo e Silas não insistiram em seguir a própria agenda, mas foram obedientes ao Espírito. Com esse exemplo, não queremos dizer que faremos a obra do Senhor de maneira improvisada. Pelo contrário, agiremos planejadamente e oraremos para que Deus conduza todas as coisas. Assim, em determinado momento, o Espírito mudar a direção em que seguimos, obedecemos. Isso é ser um ministro da nova aliança. Então, que nós possamos ser sensíveis ao Espírito, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, nós possamos perceber a vontade do Senhor. Então, que nós possamos cada vez mais invocar o nome do Senhor, né? Para que nós possamos, no Espírito, servi-lo segundo a sua vontade. Em versículo 8, desse mesmo capítulo ao 10, diz: E tendo contornado Mísia, desceram a Troade até a noite. Sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve essa visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
Então, lendo essas passagens, podemos questionar, mas o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra? Na verdade, o Espírito queria que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, mas não na Ásia, e sim na Europa. Irmão, o segredo de ser um ministro da Nova Aliança é reconhecer que o ministro é de Deus. Melhor, que o ministério é de Deus. Logo, ele determina como deverá ser executado. Este é fazer a vontade de Deus. Todos os dias Deus terá caminho em sua vida e na igreja. Certamente você fará muitas coisas, mas sempre terá em vista a vontade de Deus. Esse caminho apertado é que nos conduz à glória. Então, que nós possamos, viver no Espírito, fazer a vontade do Senhor por meio do Espírito, não dependendo totalmente do Senhor. Não podemos servir o Senhor segundo nós mesmos, segundo a nossa vontade, mas pela vontade do Senhor. Que o Senhor possa realmente nos permitir que a gente ande por esse caminho apertado, e que nos conduza à glória. Esse caminho apertado é o restringimento da nossa vontade, na carne. Nós temos que permitir que o Senhor nos restringe naquilo que não é a sua vontade, para que nós possamos então seguir segundo a sua vontade. Mas eu vou ficar por aqui nesse versículo, e Jesus é o nosso Senhor.